that said, take a look what happened. Neste momento, não há ninguém no mundo que não saiba deste evento histórico. Eu gravo este vídeo no dia seguinte, ainda com muitas dúvidas e poucas certezas, porém muitas suposições. Meu nome é André Burke, neurocientista, mestre em neurociência e neuropsicologia, e hoje eu quero analisar a tentativa de assassinato de Trump, as teorias conspiratórias e a verdade. E eu te adianto, analisar este episódio vai te permitir entender exatamente o tipo de mundo em que nós estamos vivendo hoje. Algo absolutamente essencial para você proteger o seu cérebro e principalmente encaminhar para os seus queridos para que eles possam fazer o mesmo por eles. Então, antes de começarmos, já senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse que há literais 10 anos eu trago aqui para você. E para que a gente comece algo importantíssimo, eu peço a você que você se dispa de todos os seus vieses ao assistir a este episódio, porque o nosso objetivo aqui não é analisar fatos, mas sim analisar como o seu cérebro reage a estes eventos. Eu deixo a investigação dos fatos para canais jornalísticos de fofocas ou até mesmo conspiratórios que seguramente falarão em excesso sobre este assunto por meses e quiçá anos. Então vamos nessa, porque nas poucas horas que se passaram desde o ocorrido, e eu repito, estou gravando este episódio no dia seguinte, eu vi jornais apresentando informações absolutamente confusas, alegando que Trump, por exemplo, caiu em meio a sons que pareciam tiros. Barulhos de tiros interrompem o comício de Trump. Vi também alegações de milhares de pessoas de que isso foi uma falha absurda dos serviços secretos, uma negligência grosseira e uma total incompetência da equipe de segurança. Vi também alegações de milhares de pessoas de que isso tudo foi uma tentativa fracassada de eliminar o atual oponente político. Porém, vi também alegações igualmente volumosas de pessoas de que isso foi uma encenação bem sucedida para fingir uma tentativa de assassinato de Trump e assim estimular os seus apoiadores a tomar medidas contra o regime atual e angariar mais votantes. Será que acabou por aqui? E o fato é, não. Vi também fotos e vídeos de 3 indivíduos diferentes que foram compartilhados, com cada um sendo o atirador, um dos quais inclusive era uma vítima que foi pega ali no fogo cruzado. Acabou por aqui? Ainda não. Eu vi pessoas lamentando que o tiro foi errado, enquanto outras pessoas chamavam por guerra. Agora de fato temos que ir para cima. E o mais louco é que todo mundo parece ter uma opinião concreta, profunda e verdadeira sobre a verdade real, apesar de terem se passado apenas algumas horas desde que o evento ocorreu, e o que tem por trás do que foi o fato ainda ninguém sabe. E não há como negar o quão impressionante é, em um espaço curto de tempo, tantas narrativas conflitantes podem surgir, cada uma influenciada pelos pensamentos e crenças de quem as propaga. Agora, por que então isso acontece? Primeiro então vamos para 3 fatos mais técnicos e eu prometo passar de forma rápida para que a gente chegue naquilo que realmente importa, mas isso é base para uma discussão muito mais profunda. Estudos de neurociência mostram que o nosso cérebro tende a buscar padrões que confirmem as nossas crenças pré-existentes. Esse é o chamado de viés da confirmação. Um estudo publicado pela Nature Neuroscience demonstrou que a atividade no córtex pré-frontal, medial, posterior aumenta quando nós processamos informações que confirmam as nossas crenças. E como essa é uma área absolutamente importante e determinante para a tomada de decisão e a avaliação de cenários que acontecem ao redor de nós de uma forma mais racional, é como se o nosso cérebro chegasse mais rápido a conclusões que para nós são óbvias. E por serem óbvias, ou seja, por se alinharem aos nossos vieses, nós nos satisfazemos com essa conclusão e não somente não buscamos outras, mas também nós refutamos quase que de forma imediata qualquer outra conclusão que não se alinhe às nossas crenças. Além disso, nós sempre tentamos ver a nós e os nossos iguais como bons e todos os oponentes como ruins, afinal eles estão atrapalhando o nosso
nosso resultado desejado, a nossa vida, aquilo que é de fato a nossa grande expectativa. E quanto mais você tenta alguma coisa e aquele oponente atrapalha, mais você fica fervoroso, mais você se sente constantemente sendo atacado por forças externas. E como você pode imaginar, o cérebro não gosta disso, ele não reage bem a ser atacado e tampouco confrontado moralmente. A neurociência mostra que a amígdala, uma região do cérebro associada às emoções e à resposta ao medo, ela é ativada quando as pessoas se sentem ameaçadas, incomodadas, injustiçadas, aumentando a sua hostilidade. Esse estudo que você vê na tela mostra como a amígdala pode distorcer as nossas percepções, ou seja, cientificamente você tem a opinião distorcida, especialmente se você passou por injustiças ou situações emocionalmente fortes naquele assunto. E isso nem é o pior ainda, mas, por um instante, esqueça um pouco o ocorrido e pense nisso como uma sociedade de pessoas agressivas umas com as outras, pessoas que não sequer chegam a querer ouvir o outro porque é óbvio que o outro está errado. Imagine isso no trabalho, imagine isso no esporte, imagine isso na política, não é preciso imaginar, a gente vê, ou seja, sem sequer ouvir o outro lado, nós começamos a nos afastar, criar silos, grupos de pessoas e, por conta da amígdala, ficamos a cada vez mais intensos, mais agressivos. E nós estamos vendo isso acontecendo agora. Para piorar, estudos como esse mostram que quando as emoções estão à flor da pele, o cérebro se concentra na reação de fuga ou de luta, e Ed Hernon-Jones introduziu a ideia de que emoções de alta intensidade motivacional, como medo e raiva, estreitam o nosso foco e a nossa atenção, promovendo a busca por recompensas ou a evasão de ameaças, como eu disse, e como nós estamos a cada vez mais com as emoções à flor da pele por conta disso tudo que eu acabei de falar, as informações muitas vezes não são completas. Então, por conta de informações escassas, automaticamente o cérebro humano tende a preencher as lacunas com suposições que, adivinhem, se alinham com os nossos vieses. E o que isso tudo implica? Como é que a gente amarra tudo isso que nós falamos até agora? Isso implica muito mais do que você imagina. Primeiro porque esse ocorrido, esse atentado em si já é bizarro e chocante, mas eu confesso que a reação imediata e polarizada das pessoas é igualmente perturbadora. Ao invés de unir a sociedade em um momento de crise, parece que nós estamos nos fragmentando ainda mais. Nós estamos hoje em um ponto em que os fatos são menos importantes do que as interpretações que nós escolhemos acreditar. E isso levanta questões sérias sobre a nossa capacidade de encontrar a verdade e agir coletivamente. Pegue essas duas palavras, agir coletivamente. Foi exatamente isso que diferenciou a espécie humana ao longo da evolução. Os nossos ancestrais conseguiram sobreviver e prosperar não porque nós somos os mais fortes e também não porque somos os mais inteligentes apenas, mas sim porque nós fomos capazes de trabalhar juntos, de compartilhar recursos e de enfrentar desafios como um grupo unido. A cooperação é e sempre foi fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto espécie, e foi isso que permitiu que nós construíssemos civilizações. Será que nós não estamos andando para trás? Será que nós não estamos destruindo as civilizações? É exatamente a cooperação que é simplesmente determinante. Agora, no entanto, se você olhar no dia a dia, parece que de fato nós estamos perdendo essa habilidade. Não só estamos a cada vez mais isolados, com menos amigos, mais afastados uns dos outros, mas com opiniões mais extremas e mais intolerantes. E antes que você entenda errado, eu jamais estou dizendo que isso deve ser tolerado. Isso não deve jamais ser aceito. Uma tentativa de assassinato é um crime hediondo, mas o que eu proponho é que nós tenhamos como um exemplo de o que de fato está acontecendo com a sociedade, para que a gente vá além deste fato, um nível mais profundo de reflexão, porque essa crescente polarização e divisão na nossa sociedade sugere que nós estamos nos afastando da cooperação
que nos tornou tão bem-sucedidos. E ao invés de nós nos unirmos, nós estamos virando silos, grupos, esfaqueando um ao outro, querendo matar um ao outro simplesmente por pensar de forma diferente. E talvez você, sabendo ou não, até de forma inconsciente, o seu cérebro esteja tentando me colocar no grupo X ou no grupo Y. Será que ele pensa que foi uma tentativa? Será que de fato ele acha que foi um teatro? Será que isso ou será que aquilo? E eu quero exatamente que você entenda o que está por trás deste seu processo natural no seu inconsciente. E se você é um desses, o fato é que você ainda não pegou o ponto central desse vídeo e sim, você não entendeu nada, porque o único fato até agora, neste exato momento, é que se você se despir dos vieses, você não acha nada por trás. A única coisa concreta é que você vê uma pessoa aparentemente com doença mental cometendo um crime por ódio. Ninguém sabe o que tem por trás desse movimento. E quando eu digo ninguém, significa ninguém mesmo. Quem diz hoje que sabe o que tem por trás é alguém querendo impor a sua narrativa. A narrativa de todos no dia de hoje é um chute e o mundo precisa de menos chutadores. Ao invés de pressionar os outros por opiniões, nós todos deveríamos estar pressionando por segurança, por menos corrupção, por mais educação. Mas não, nós não fazemos isso. Nós pressionamos por opiniões. E essa tentativa desesperada de saber o que o outro chuta, a opinião do outro, o viés do outro, é exatamente a prova da doença mental que nós vivemos. Uma tentativa quase desesperada de rotular para dividir. E é isso que leva a exatamente o ponto que nós chegamos. Por exemplo, o cara pode ser incrível como um jogador, mas se ele votou no X, então eu odeio ele. Imagine só se na época do Ayrton Senna fosse exatamente deste jeito. Metade da população odiaria o Ayrton Senna ou Pelé. Exatamente a mesma coisa. Nós ainda tínhamos ídolos, pessoas que nós podíamos tratar como uma referência pelo que a pessoa é, pelo que ela fez, pelas competências dela. Ou seja, nós sim temos que pressionar, mas pressione as pessoas certas pelo que é responsabilidade dela. Ou seja, de um jogador de futebol cobre gols, de um neurocientista em um episódio como esse cobre uma boa análise sobre o cérebro, de um presidente cobre políticas que tragam crescimento econômico, do seu familiar pressione por apoio, por companheirismo, da polícia cobre segurança. Se você, as pessoas e o mundo continuar cobrando por opiniões de tudo e de todos, sobre tudo e sobre todos, o mundo implodirá. Se é que ele já não está implodindo. Esse é um canal que é dedicado à neurociência comportamental e o nosso objetivo aqui é mostrar que sim, o nosso cérebro pode ser usado a nosso favor, apesar de hoje em dia estar a cada vez mais difícil de acreditar nisso. Então, se você gostou desse episódio, curta aqui embaixo, compartilhe, se inscreva no canal e deixa aqui embaixo nos comentários o que é a sua leitura sobre este nosso momento, como você acha que nós podemos fazer para que de fato a gente saia disso, a gente volte a cooperar, a gente volte a agregar com aquilo que cada um tem de melhor, trazendo de fato a nossa competência, o nosso conhecimento, o nosso melhor para o mundo, ao invés de o nosso pior.